Olá, meus queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Kevin e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações da terceira lei de Newton. Tá, a terceira lei de Newton pode parecer uma coisa que é extremamente boba e óbvia, né? A gente já está muito acostumado. Qual é a terceira lei de Newton? É a famosa ação e reação, né? Ou seja, para cada força que há em um sistema, né, entre dois corpos, entre duas coisas, toda força que é feita sobre um corpo corresponde a uma reação num outro corpo que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem o sentido oposto. Geralmente, a gente está acostumado a ver esse tipo de problema naqueles problemas muito simples dos bloquinhos, né? Dois bloquinhos, uma cordinha no meio, calcule a aceleração do sistema, né? São problemas muito simples e não dá graça, né? Então, eu trouxe aqui um problema que é um pouco mais complicado, um pouco mais sofisticado, mas ainda baseado na terceira lei de Newton. E eu vou comentar aqui esse vídeo não só para resolver esse problema mais difícil, que é muito interessante, mas também para falar um pouquinho sobre algumas boas práticas que você deve ter na hora de resolver esse tipo de problema. Como que você aborda ele, como que você pensa nele, né? E o que que vai te ajudar na sua notação, tudo mais, a resolver de maneira mais fácil, né? Então, aqui está o problema. Um bloco de massa m encontra-se sobre um plano inclinado sob a ação da gravidade de módulo g, conforme a figura abaixo. Então, é isso aqui, né? Plano inclinado está todo mundo acostumado já. Bom, há atrito entre o bloco e o plano, e também entre o plano e o solo, ambos com o mesmo coeficiente μ de atrito, né? Se o plano tem uma massa emisão, calcule letra A aceleração do plano inclinado. Isso daqui é um problema totalmente de física, né? Então, o bloco desliza para baixo e, como um resultado disso, esse plano inclinado também se move. Nós queremos descobrir qual é a aceleração que ele adquire. Essa é a letra A. A letra B já é um bônus, né? Que já não é uma questão de física, mas uma questão que é interessante de você resolver, porque, bom, quem não quer saber isso, né? E em segundo lugar, porque te ajuda a treinar cálculo. Então, isso daqui já é uma questão que envolve conceitos de cálculo diferencial. Ok? Bom, então vamos começar pela física, que é a parte principal aqui, né? Bom, quando a gente olha para um sistema como esse, a primeira coisa que você precisa pensar, mais fácil, né? Pensa primeiro no seu agente principal que você tem aqui, certo? Então, se for um pêndulo se movendo dentro de uma caixa, começa pensando pela esfera do pêndulo. Se for um bloco descendo um plano, começa pensando pelo bloco. Pensa naquele que é o mais óbvio, né? Que você está mais acostumado a trabalhar. Você está acostumado a trabalhar com planos inclinados quase diariamente, né? Blocos descendo plano inclinado. Você não está tão acostumado assim a trabalhar com um plano inclinado se movendo. Então, a gente começa analisando o bloco. E aqui, gente, não existe nada de novo, né? Nada novo sobre o Sol. A gente tem a nossa força normal de sempre e a nossa força peso para baixo. Então, vamos colocar aqui os nomes, normal e peso. E como esse bloco quer deslizar para baixo, a gente tem uma força de atrito para cá, que eu vou chamar essa daqui de FAT. Tem uma FAT para cima. Problema de plano inclinado clássico, né? Bom, o que acontece aqui? A gente já pode começar a pensar em termos de decomposição, pode já começar a trabalhar em tudo que você consegue trabalhar já no plano inclinado, que você está acostumado a fazer. Você decompõe aí o seu peso, peso X, peso Y, né? Peso X, peso Y. Você já sabe que vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. E o que mais a gente encontra aqui, né? A gente já está acostumado a decompor. Px é P seno θ, Py P cosseno. Né? Já estamos acostumados com isso. O que nós vemos aqui? Normal. A gente já pode começar o nosso equilíbrio de forças aqui, né? O que a gente tem na vertical nesse bloco aqui? Na vertical nós temos a normal para cima e o peso Y para baixo, né? Relativo ao bloco. Então, se ele não se move nessa direção, já temos aqui também a nossa relação, que a normal é igual ao peso Y, ou seja, a normal desse bloco ela é igual a π cosseno de θ. Bom, se você quiser, você também já consegue encontrar aqui relacionado a essa força de atrito, tá? Você já é capaz de calcular essa força de atrito, se você quiser, só que ela vai estar relacionada com a aceleração, né? Px menos a FAT vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como a gente não está interessado na aceleração desse bloco, então não nos interessa calcular isso no momento. Nós não vamos calcular isso. Encerramos aqui o trabalho nesse bloco. Bom, agora você se pergunta, né? O que é que vai fazer esse plano inclinado se mover? O que eu faço? Será que eu trabalho agora, então, com conservação de energia? Será que eu trabalho, então, com quantidade de movimento, né? Então, esses problemas que envolvem forças,
você consegue resolver apenas com forças. Qual é a coisa que você precisa tomar cuidado? Terceira lei de Newton. Esse é o caminho. Olha só, nesse sistema tem forças que são forças internas, tem forças que são externas. Então, assim, olha, a força peso agindo sobre esse bloco é uma força externa. Ela existiria mesmo que o bloco não tivesse contato com nada. Já a normal e a fat, elas surgem da interação entre o bloco e o plano. Ora, se elas são forças internas, então significa que existe uma paração e reação, na mesma direção, no outro corpo, na mesma intensidade, sentido oposto. Então, olha, se a gente tem uma normal perpendicular ao plano, que está agindo sobre o bloco, o que é que nós vamos ter agindo sobre o plano? Aí aqui você faz um desenho separado do plano para te ajudar. Se temos uma normal perpendicular para cima, aqui nós vamos ter uma normal perpendicular aqui, para dentro do plano. Professor, como que eu vou dar um nome? Dica de ouro aqui. Chame isto de normal linha, tá? Por quê? Normalmente isso é uma coisa que te ajuda muito a identificar o que, que é uma força de reação e o que não é. É uma força externa e o que é uma força interna. Se essa é uma força externa, seja interna, aliás, você já sabe que ela é normal linha. E que, pela terceira lei de Newton, a normal linha é igual a normal. Isso aqui é a terceira lei de Newton. Você já sabe até quanto que é ela, nós já calculamos aí em cima. Bom, o que mais? Olha, se a força de atrito aqui é para cima, e ela também é uma força interna, então essa vai haver uma fat linha, que é aqui também na direção do plano, só que agora no sentido oposto. Então, eis a fat linha. Já notamos todas as forças internas. Agora vamos para as forças externas que agem sobre esse plano. Agindo sobre esse plano, nós temos o peso dele próprio. Eu vou anotar aqui no meio dele, sempre de máximo, mais ou menos. Temos o peso desse plano. Se você quiser, você pode anotar aqui. Eu não faria isso, porque pode acabar te confundindo, né, na sua anotação. Então, tome um pouco de cuidado com isso. Então, aqui você tem o seu peso para baixo. Esse daqui é o peso do plano. Então, se você quiser, você pode dar um outro nome para não confundir com esse. Eu vou chamar de peso 2. Essa é uma boa prática também. E o que vai acontecer também? Ele também vai sofrer ação de uma força normal, agora entre ele e o chão. E essa força normal não é uma força interna desse sistema que nós estamos vendo aqui. Então, não vou usar linha, né? Ela não aparece no outro. Eu vou chamar essa daqui simplesmente de normal 2. N2, normal 2. Tá, temos o que mais? Ora, se o que nós temos aqui é um bloco deslizando para baixo, né? Você já consegue ver em que direção deve se mover esse plano, ele deve se mover para a direita. Então, significa que se ele vai se mover para a direita, a fat dele está para a esquerda. Então, ele também tem uma própria fat entre ele e o chão, e também não é interna daquele sistema. Então, nada de linha, ela é apenas a fat 2. Pronto. Temos aqui o sistema que nós devemos, que nos cabe analisar. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora nesse caso? Nesse caso aqui, tudo que a gente precisa fazer é pensar em que direção vai se mover o plano. Ora, ele não tem como se mover na diagonal, não tem como se mover para baixo. Então, a gente espera que ele vai se mover para a direita. Vou colocar uma setinha aqui, simbolizando para a gente que esse é o sentido da aceleração desse plano. Se esse é o sentido da aceleração, significa que na vertical as forças vão se cancelar e o que a gente precisa é encontrar as forças na horizontal. Professor, o que eu vou fazer com as forças diagonais, né? Veja, aqui nesse caso, já não nos interessa decompor as forças do mesmo jeito que foi feito para o bloco. Para o bloco, a gente decompôs as forças de forma que tivesse uma paralela e uma perpendicular ao plano. Aqui não há razão para fazer isso, porque o que nos interessa é vertical e horizontal. Então, a nossa decomposição vai ser diferente. Como eu vou fazer? Vou decompor essa normal linha, uma normal linha X numa normal linha Y. Fat, vou decompor essa fat linha em fat linha X, fat linha Y. Tá? Então, você pode vir aqui e anotar esses nomes. Nós temos a normal linha X, temos a normal linha Y, temos a fat linha X, temos a fat linha Y. Está feito. Bom, agora temos todas as forças que a gente precisa. Vamos voltar, então, nossa atenção para os equilíbrios. Ora, existe um equilíbrio apenas na vertical, né? Então, esse é o caminho mais fácil. A gente começa por onde há equilíbrio. Vamos anotar, então, nossa equação de equilíbrio. Voltada para cima, nós temos a normal 2. Então, vou anotar aqui em Y, né? Temos a normal 2. E nada mais que isso, né? Para baixo, nós temos, então, vou botar negativo. Normal Y, flat Y.
Fat linha y, né? Normal linha y, fat linha y. E temos também o P2. Tudo isso igual a zero, que é uma equação de equilíbrio. Bom, o que mais a gente pode ver aqui? Vamos à decomposição, então, dessas componentes aqui de y, da normal e da fat. Se esse ângulo que nós temos aqui é o mesmo ângulo θ, bom, o que a gente faz? Se fosse continuar esse triângulo aqui, você vai ver que esse ângulo é o complemento de θ, certo? Eu gosto de chamar, essa é outra dica interessante, gosto de chamar esse complemento de θ'. Tem alguns que gostam de usar θc, de θ complementar, acho que θ' fica mais fácil. Bom, se esse é o θ', significa que este aqui, este outrozinho aqui, é o θ. E aí você já consegue ver sua decomposição. O φ x é o que está colado, então o φ x é cosseno. O que não está colado é o φ y, então o φ y é o seno. Então nós já sabemos que essa parte aqui será φ' seno de θ. P2, já vou escrever, mzão-g igual a zero. NY, vamos para a decomposição dele agora. Olha, no caso dele, este é o θ', e esses dois aqui completam 90 graus. Então, esse aqui é θ e esse aqui é θ'. Professor, e agora? O que eu vou fazer se esse ângulo que é mais conveniente é o θ'? Tem duas coisas que você pode fazer. Um truque muito bom de você ter na sua manga é você lembrar que o seno do complementar é o cosseno e o cosseno do complementar é o seno. Ou seja, se você tem seno do θ', ele é o cosseno de θ. O cosseno do θ' é o seno de θ. Isso te ajuda muito a resolver esses casos aí, que tem muitos ângulos para decompor. Então, se esse é o θ', nós queremos o NY. É o que está do outro lado, ele é o seno do θ'. Como o seno do θ' é o cosseno, então o NY aqui, NY se decompõe para cosseno. Nós temos N2 menos N' cosseno de θ. Professor, posso apagar essas linhas agora? Olha, sim, por quê? Nós já sabemos pela terceira lei de Newton que as componentes com linha são iguais às componentes sem linha, em módulo. Então, aqui eu posso simplesmente deixar N e φ. Olha, isso aqui me dá uma equação para N2, né? N2 ela é igual a mg mais N cosseno θ mais φ. Posso abrir a φ, professor? Já abre sim, mi vezes a normal. Então, mi vezes a normal. Qual normal? Normal desse bloco aqui, né? Então é N, não é N2, tá? Estamos falando dessa φ aqui. Então, N vezes mi vezes N vezes o seno de θ. Pronto. Encontramos N2, que já é uma coisa interessante para a gente deixar guardado, que nós encontramos de Y. Ok, vamos para a parte que interessa agora. A equação de movimento que a gente vai encontrar na direção X. Bom, o movimento é para a horizontal, né? Então, o que nós vamos fazer? Mzão vezes a aceleração, força resultante, é igual a tudo que está no sentido favorável menos tudo que está no sentido contrário. Sentido favorável, mx'. Sentido contrário, φx'. E φ2. Essas aqui são as forças que nós temos de sentido contrário. Então, vamos lá. nx', sentido favorável, menos φx' menos φ2. Maravilha, já estamos quase lá. nx'. Olha, se o ny' foi o cosseno, o nx' é o seno. Só trocar. MA, n seno θ. Certo? Então, aqui nós estamos falando do nx'. N seno de θ. φx, se a φy foi o seno, a φx será o cosseno. Então, φ cosseno de θ. Menos a φ2. Já cuidamos da decomposição. E agora, posso abrir as φ's? Sim, vamos abrir as φ's. Normal seno θ, menos φ vezes o cosseno. De novo, essa é a φ original. A φ desse bloco, que é mi vezes a normal dele. O mi cosseno θ. E a φ2, bom, a φ2 é mi vezes a normal. Só que essa φ é a φ do plano inclinado. Então, a normal dessa φ é a normal 2. É mi vezes a normal 2. Bom, já estamos quase lá. Deixa só... Vamos criar uma nova página aqui, para a gente ter espaço para finalizar essa conta. Então, o que eu vou fazer? Nessa equação, eu tenho um N2 aparecendo. Por sorte, eu já calculei N2 aqui anteriormente.
Então, vou só colocar aqui para baixo como referência para a gente, seu N2. Então, o que é que nós teremos aqui? O negativo vai distribuir para todo mundo, né? Então, nós encontraremos MA igual a N seno de θ, menos μN cosseno de θ, menos μ, normal 2. MG, M grande G, mais N cosseno de θ, mais μN seno de θ. Pronto. Então, aqui a gente já está quase lá. Estamos quase acabando. O que a gente precisa fazer agora? Vamos começar a desenvolver essa expressão, ver se a gente tem termos semelhantes aqui. Então, o que eu terei? N seno de θ menos μN cosseno de θ menos μNG menos μN cosseno de θ. Ó, já encontrei duas coisas semelhantes aqui. Menos μ ao quadrado N seno de θ. Então, agora vamos juntar. Tudo que tem N, então, esses dois aqui eu vou somar, e o N eu vou colocar em evidência. Tenho aqui um N, 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 N. Várias coisas aqui com N, para que a gente coloque em evidência. Então, se eu fizer isso, o que é que nós temos, afinal de contas? MA igual a normal que multiplica seno θ, menos 2μ cosseno θ, somando esses aqui, né? 2μ cosseno θ, menos μ ao quadrado seno θ. E aqui, esse aqui não tem normal, fica fora, né? Menos μmg. Estamos quase lá agora, né? O que é que falta para a gente resolver? Só substituir essa normal, que foi aquela que a gente calculou lá no comecinho. P cosseno de θ, né? Peso do bloco, ou seja, mzinho g cosseno de θ. Vamos lá, então. MA, mzinho g cosseno θ. Seno θ menos 2μ cosseno θ. Menos μ ao quadrado seno θ. Menos μmg. O que mais eu posso fazer aqui? Já posso dividir por m dos dois lados, então vai aparecer, se m vai cortar, vai aparecer um m aqui embaixo, coloco g em evidência, nós teremos que a nossa aceleração ela é igual a g, que multiplica, né? Melhor, m, deixa eu ver, cancelamos aquele g, temos então g que multiplica m sobre m, cosseno θ, posso distribuir, se eu quiser, esse cosseno aqui, vou deixar do lado de fora, cosseno θ. Seno θ menos 2μ cosseno θ, menos μ ao quadrado seno θ. Então, aqui temos todo esse pedaço, fechamos aqui, e aqui, tirando g em evidência, fica menos μ apenas. Então, está aí a nossa equação final. Essa é a resposta para a aceleração. Se você der essa resposta, já está completa, já está ótimo, não tem problema nenhum. Vamos verificar, fazer uma análise dimensional para a gente ter certeza que está certo. Então, aqui temos tudo, μ é adimensional. Isso é adimensional, isso e isso, tudo adimensional, não tem problema nenhum aqui. Cosseno é adimensional, massa com massa cancela, fica adimensional, μ é adimensional, isso aqui é tudo adimensional, menos adimensional. Tudo isso vezes gravidade, que é uma aceleração. Aceleração vezes um adimensional é aceleração, ou seja, análise dimensional confere, não cometemos erros no caminho. Ok? Bom, agora vamos para a próxima etapa. Essa é a resposta da letra A. A letra A está concluída. Bom, e o que a gente faz agora para concluir a letra B? Qual é o ângulo que produz a maior aceleração no plano? Bom, essa aqui é sensacional, tá? Para a gente resolver essa questão, qual que vai ser a tática aqui, tá? Você vai perceber que a nossa aceleração ela é uma função da gravidade, das massas, do μ e do ângulo θ. Okay? Então, quando eu pergunto qual é o ângulo máximo, a gente imagina que todos os outros parâmetros estão fixados. Tá? Ou seja, não vou mexer nas massas, não vou mexer nos valores de μ, nos coeficientes de atrito. Eu só quero saber, mexendo apenas no ângulo, como que eu encontro a maior aceleração? Qual é o ângulo que produz a melhor aceleração? Então, eu vou entender isto aqui como sendo uma aceleração em função de θ. Se a minha aceleração é um A de θ, uma função de θ. Como é que eu maximizo ou minimizo uma função, gente? Muito fácil.
você só precisa tomar a derivada dessa função, então, no caso, a gente toma dA de θ, iguala a zero. Ok? Então, isso aí é o que nós fazemos. Então, tudo que eu preciso fazer é derivar em função de θ e encontrar as raízes. Bom, uma coisa que vai nos ajudar muito aqui, se você quiser, claro, você pode sofrer, se você preferir, e sair fazendo a conta do jeito que está, vai dar uma expressão enorme, que não vai te ajudar a encontrar a derivada. O que é que eu sugiro? Vamos fazer algumas modificações primeiro. Então, qual modificação eu vou começar fazendo? Distribui o cosseno em todo mundo. Primeira modificação que eu vou fazer. Bom, o que acontece se eu fizer isso? Se eu fizer isso, eu encontro que a minha aceleração ela é g que multiplica mzinho sobre mzão. Então, seno cosseno, menos 2μ cosseno ao quadrado, cosseno, seno de novo, menos μ ao quadrado, seno cosseno de novo, menos μ. Ok, muito bom. E agora? Bom, por que eu fiz isso? Porque você vai lembrar, né, que seno vezes cosseno nos agrada muito. Por que nos agrada? Porque 2 seno cosseno é o seno de 2θ. Também nos agrada o cosseno ao quadrado. Por quê? Porque o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Olha que coisa bonita. Então, quando eu for melhorar essa minha expressão, o que eu posso encontrar? G, mzinho sobre mzão, seno de θ, cosseno de θ. Não tenho 2. Não tem problema. 2 aparece lá embaixo, então. Tá? Você multiplica e divide por 2, então ficam 2 no denominador. Seno de 2θ sobre 2. Menos. Olha, aqui eu já tenho um 2 que vai cancelar com esse 2 aqui de baixo. Então, o que vai nos sobrar? Vai sobrar μ que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. Ou seja, μ menos μ cosseno de 2θ. E aqui a mesma coisa que aconteceu no primeiro caso. Vai ficar menos μ ao quadrado, seno de 2θ sobre 2. Menos μ, fecha parênteses. Show. Concluí aqui a minha simplificação. O que eu vou fazer agora? Derivar. Professor, por que você quis fazer isso antes de derivar? Porque aqui você vai cair numa regra do produto se você tentar derivar logo de cara. Você tem uma função vezes outra função. Derivar o primeiro vezes o segundo. Depois deriva o segundo vezes o primeiro, derivando, né, sem derivar. Então, você ia acabar com uma expressão monstruosa. Aqui, não tem mais função multiplicando. Acabou a regra do produto. Você trocou uma regra do produto por uma regra da cadeia. E agora você tem uma função composta, que é muito mais fácil de resolver. Então, vamos para a derivada. A linha, que é a derivada. Bom, constante continua multiplicando, não se altera. Mzinho sobre mzão, constante multiplicando, não se altera. Derivada do seno é o cosseno de 2θ. Multiplica pela derivada de 2θ, que é 2, com 2 de baixo, cortou. Menos μ. μ não é uma função, ou melhor, é uma função constante, né? Derivada é zero. Morreu. μ cosseno de 2θ. Repete o μ, derivada do cosseno é menos seno. Aqui já troca o sinal. μ seno de 2θ. E olha, o 2 vem multiplicando, né? Deriva de dentro, derivado de 2θ é 2. Bom, de novo, muito parecido. μ ao quadrado, derivado do seno é o cosseno de 2θ. O 2 que sair vai cancelar com esse 2 de baixo e acabou-se essa parte. Bom, agora fecha esse parêntese e tem aquele menos μ ali. Derivada dele é zero. Não preciso nem me preocupar em escrever. Zero. Olha que maravilha, como a nossa expressão se reduziu a uma coisa muito mais simples, né? Vai ficar melhor ainda. Se eu quero encontrar quando a aceleração é zero, só vou já colocar logo um zero igual aqui. E se está tudo igualado a zero, eu posso me livrar de todas as constantes que estão multiplicando, já que elas nunca serão zero. A única coisa que pode ser zero é essa parte interior aqui. Então, nós temos que o que é igual a zero? Cosseno de 2θ mais 2μ, seno de 2θ, menos μ ao quadrado, cosseno de 2θ. Tá, professor, agora como é que eu vou isolar esse negócio? Como que eu resolvo essa equação? Eu tenho que ficar pensando em ângulo para lá, ângulo para cá, o que eu faço aqui? Não, olha só, de jeito muito mais fácil. Tem senos e cossenos misturados. E tudo aqui tem função trigonométrica, não tem nada que é constante.
divide tudo por cosseno de 2θ. Se você fizer isso, o que você encontra? Encontra 0 igual a 1, vou colocar de azul, ficar mais agradável aos olhos, 1 mais 2μ seno sobre cosseno, tangente de 2θ, menos μ ao quadrado. Olha que bonito ficou. Agora você tem uma tangente isolada. Passo μ para o outro lado, passo 1 para o outro lado, μ ao quadrado menos 1, passo 2μ dividindo, isso daqui é a tangente de 2θ. Agora você está pronto para a resposta final. Para você se livrar da tangente, você aplica a tangente inversa dos dois lados, pode chamar de arco tangente ou tangente menos 1. Então, você aplica arco tangente dos dois lados. Então, o que você tem? Que 2 vezes θ é a arco tangente de μ ao quadrado menos 1 sobre 2μ. Ou seja, θ, que é o ângulo que você quer, o ângulo que maximiza o valor, é a arco tangente de μ ao quadrado menos 1 sobre 2μ, e aí esse 2 passa dividindo 1/2. 1/2 da tangente, da arco tangente. Eis aí a resposta. Acaba que, no final das contas, depende não da massa, não da gravidade, depende apenas do coeficiente de atrito. Para cada coeficiente de atrito que você tiver, você vai encontrar um ângulo diferente. Né? Você vai encontrar um ângulo que maximiza, que é diferente do outro. Tá? Então, está aí um problema muito robusto, muito legal de resolver. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aprendido alguma coisa. Tá uma conta muito, muito, muito bonita, questão lindíssima. Então, ficamos por aqui. Vejo vocês em algum outro vídeo. Até a próxima. Tchauzinho.